Quando o Nika foi apresentado na obra, ele meio que veio do nada. Parecia até que o Oda tinha criado ele de uma hora para outra, só para poder dar um buff no poder do Luffy. Mas acredite, o Oda sempre deixou alguns indícios de que o Nika sempre existiu. Quer saber quais são esses indícios? Então chega mais que é isso que eu vou te mostrar. Eu sou o Goku. Eu sou o Luffy. Porque eu sou a vingança. Sério? A primeira referência ao Nika vem logo no primeiro capítulo do mangá, quando o Luffy acaba de comer a sua Akuma no Mi. Naquela época, era dito que se tratava da fruta da borracha, e quando o Luffy chegou numa lojinha para comprar peixes, o vendedor achou o Luffy diferente, pois ele estava ainda mais sorridente do que antes. Em resposta, o Luffy apenas disse que está mais feliz depois que comeu a Gomu Gomu no Mi. Como sabemos, Nika é o deus do sol que trazia a alegria até mesmo para os escravos. Portanto, é possível que no momento em que o Luffy comeu essa fruta, ele automaticamente foi contagiado pela alegria do Deus Sol. A segunda referência está nos Chandorianos, o povo que vive nas ilhas do céu de Skypiea. Primeiro, vimos que eles fazem sacrifícios ao Deus Sol. Naquela época, a gente nem sequer imaginava que poderia existir esse tal de Nika. Mas agora que o Oda colocou o Luffy como usuário da fruta do próprio Deus do Sol, a gente pode supor que desde o início, o Oda também já pensava em colocar essa divindade na sua trama. Fora que se a gente for olhar esses símbolos tatuados nos Chandorianos, podemos notar que se parecem muito com a imagem de um sol. Então, isso nos faz acreditar que, de fato, os Chandorianos adoravam o próprio Nika. Outro símbolo que pode fazer uma referência ao Nika está no símbolo de Alabasta, que muito se assemelha com o sol. Tudo indica que o reino de Alabasta estava ao lado de Nika e do Joy Boy no século perdido, pois como vimos recentemente, a Rainha Lily, além de ser uma das responsáveis pela propagação dos Poneglyphs, também se voltou contra essa ideia de deuses em Mary Joyce. Já que eles estão contra o governo, é possível que Alabasta tenha aderido o símbolo do Deus do Sol para mostrar sua posição contrária ao governo. Mas com certeza, um dos símbolos que mais me fazem acreditar que o Oda já pensava em colocar o Nika na obra é a tripulação dos Homens-Peixes, os Piratas do Sol. Sabemos que os Tritões compartilham de um passado e presente marcado por tortura e escravidão. E segundo os contos a respeito de Nika, esse era um deus que trazia alegria para os escravos e sofredores. Portanto, o Nika sempre esteve ao lado dos escravos, que, em sua maioria, eram compostos por homens-peixes. Para demonstrar a gratidão a esse deus que tanto os ajudou, é possível que os Tritões tenham aderido o símbolo do Sol à sua bandeira, e também o nome dos Piratas Sol para homenagear o Nika. Uma possível referência ao Deus do Sol está presente na cultura de Elbaf, os guerreiros gigantes. Nos flashbacks da Big Mom, vimos que os gigantes sempre comemoravam o festival do solstício de inverno, uma prática baseada nas crenças dos guerreiros. Eles passam 12 dias em jejum sem comer nada, apenas para celebrar a morte e o renascimento do Sol. Olha, pelo que a gente viu na trama, podemos supor que os guerreiros de Elbaf estejam historicamente ao lado de Nika, pois quando Jaguar de Sal saiu vivo de Ohara, ele foi para o reino de Elbaf deixar os livros a respeito dos Poneglyphs. Ou seja, eles estão do lado de Nika. Já em relação ao festival, eu acredito que ele também esteja ligado ao Nika. Por exemplo, eles fazem esse jejum em celebração ao renascimento e à morte do Sol. E como sabemos, a fruta de Nika não desperta há mais de 800 anos. Então eu acredito que eles fazem esse festival em homenagem à morte de Nika há 800 anos, e também em homenagem ao renascimento do próximo usuário da fruta do Deus Sol. Mas um simples indício está no símbolo do clã Kozuki. Eles são de fato um clã ligado ao Deus do Sol, afinal foram eles que criaram os Poneglyphs. Então não é surpresa nenhuma saber que eles possuem o símbolo de Nika ligado a eles. Mas na sua opinião, o Oda sempre teve a ideia de colocar o Nika na obra, ou ele simplesmente acordou no meio do arco de Wano com vontade de colocar esse deus aí no meio? Comenta aqui embaixo a sua opinião. Tudo isso é bem relativo, mas se tem uma certeza aqui nesse momento é que você vai se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Nesse canal a gente sempre traz curiosidades exclusivas que você não vê em nenhum outro lugar. Por isso, se inscreva aí, ativa o sininho das notificações que o YouTube vai sempre te mandar os próximos vídeos. Agradeço muito pela atenção e um grande abraço e até o próximo vídeo.